Então, muito boa noite a todos e vamos dar continuidade à análise dos profetas e hoje cabe-nos falar do profeta Abacuque, um profeta não muito conhecido. Aliás, nós não o conhecíamos e adoramos tê-lo estudado. Então, lembramos uma passagem de Joel no capítulo 2, 28, em que o Senhor diz: derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os idosos terão sonhos. Os jovens ganharão visões. Há um princípio iniciático que nos diz que Deus escreveu a história com antecedência e deu-lhe o nome profecia. A profecia está ligada ao profeta e à história, e o profeta, por sua vez, está ligado intimamente à divindade. Profecia é a luz do céu. Profecia é a predição do futuro, ou seja, de factos que ainda estão por acontecer. Isto já todos nós sabemos, porque temos andado aqui, semana após semana, a estudar, mas é sempre necessário lembrar estes conceitos. Então, relativamente a profeta, a melhor definição foi dada por Allan Kardec, que nos diz: o verdadeiro profeta é um enviado de Deus para advertir ou esclarecer a humanidade. Ora, um enviado de Deus só pode ser um espírito superior e, como homem, um homem de bem. E assim foi Abacuque, que foi um profeta de Deus que profetizou em Judá, mais ou menos 600 anos antes de Cristo. É um dos mais misteriosos da Bíblia, pois ele é citado apenas no livro que traz o seu nome. E ainda assim, sem muitos detalhes sobre a sua vida pessoal. O significado do seu nome, Abacuque, é incerto. Esse nome pode ter a origem numa palavra hebraica, que significa abraçar, ou abraço apertado, ou também pode ser de origem assíria. Abacuque é o único entre os profetas em que abertamente ele questiona Deus. Na primeira parte do primeiro capítulo do seu livro, o profeta vê a injustiça entre o seu povo e pergunta por que Deus não age. No capítulo 1, versículos 2, até quando clamarei eu e tu não ouvirás? Grito a ti, Senhor, violência e não salvarás. A história de Abacuque. Por falta de informações biográficas, é difícil até determinar o período exato em que ele viveu, mas pela referência que faz no seu livro ao crescimento do poder babilónico, tem sido sugerido que Abacuque viveu num período próximo à queda de Jerusalém, talvez o reinado de Joaquim, 608, 598 a.C. Assim sendo, Abacuque foi contemporâneo de Jeremias. O ministério de Abacuque, ele é caracterizado por sua intensa preocupação com a situação decadente de Judá, com o povo sendo infiel ao Senhor. Abacuque foi, sem dúvida, um dos escritores mais importantes da história do judaísmo. No seu livro, de apenas 3 capítulos, mas de um conteúdo muito rico, ele oferece-nos a jornada espiritual de um homem que vai desde da dúvida à oração, da incerteza à fé, da angústia à segurança em Deus. E no final do seu livro, ele acomoda a sua vida às condições de Deus, por entender que Deus é soberano e sábio, que tem o mundo nas suas mãos e pode conduzi-lo. É só um minuto, porque aqui o meu computadorzito velhinho vai tendo as suas coisas. E então dizíamos que o seu livro espelha também de uma maneira muito clara a angústia do profeta Abacuque. Até quando, Senhor? Esta era a pergunta dele, a pergunta que ele mais frequentemente fazia. Até quando, Senhor? Até quando eu vou viver essa incerteza, essa situação que eu não controlo?
Até quando eu vou experimentar este conjunto de coisas sem que o Senhor se manifeste e resolva? Parece que isto se identifica connosco, não é verdade? Temos questões nas nossas vidas em que olhamos para elas e fazemos as mesmas indagações que Abacuque. Até quando, Senhor? Até quando este processo se vai estender? Até quando esta doença vai durar? Até quando este conflito familiar vai acontecer? Até quando a incompreensão vai ocorrer? Até quando o país? Até quando esta família? Até quando esta minha vida tão conturbada? Até quando? Até quando? E nós vamos ficando com a sensação de que existe uma porção de coisas que precisam de ser clarificadas na nossa mente, esclarecidas para o nosso entendimento, mas elas ainda estão pendentes. Estão pendentes, segundo o profeta, nas mãos de Deus. Porque ele pergunta: até quando, Senhor, eu vou ter que esperar uma solução da sua parte? Era então aquela ansiedade natural de quem tem uma causa importante para resolver e ela se não resolve. Ela fica pendente. Até quando? Até quando? Todos nós já usamos esta expressão na nossa vida. O que é que nos levou, o que nos motivou a usar essa expressão? Até quando? Certamente tínhamos uma razão. Até quando? Quanto tempo eu vou esperar? Está ali uma pessoa esperando um projeto de família, uma expectativa de família, mas não aparece a pessoa certa para fazer completar essa união. Senhor, o que eu quero é uma família abençoada, um projeto de vida a dois. O que eu quero é honrar o nome do Senhor. O que eu quero, Senhor, é legítimo. E aí é como Abacuque. Eu vou ficar na torre de vigia para ver o que o Senhor vai fazer. É isso que o profeta diz no capítulo 2, versículos 1. Até quando eu vou ficar na torre de vigia para ver o que o Senhor vai fazer? Até quando? Porque usamos esta conjunção. Com quem falamos quando temos um problema para resolver? O profeta Abacuque falava com Deus, e nós? Com quem falamos o que nos incomoda, o que nos oprime, o que nos maltrata? Com quem falamos? Às vezes falamos com um amigo ou com a pessoa errada e, infelizmente, a coisa vira fofoca e gera mal-entendido, compartilhando com o outro, quando deveríamos fazer como Abacuque, falar com Deus. Em vez de fazermos uma prece, uma oração e pedir ajuda a Deus, não. Nós falamos com uma pessoa que não sabe o que estamos a sentir naquele momento, o que vai no nosso coração, e por vezes vira problema, porque a pessoa não está na essência da situação que pensávamos ou que sentíamos ou porque passamos. Podemos sim falar com a nossa irmã, com o nosso irmão, mas sobretudo falemos com Deus, porque assim foi o que o profeta Abacuque fez, organizou a sua angústia falando com Deus. Quem era esse profeta Abacuque? Pois bem, vamos recuar 640 anos antes de Cristo. Somos capazes? Foi quando, no reinado de Josias, os servos do rei, ao consertarem o templo de Jerusalém, se depararam com um achado importante. O livro da lei pela mão de Moisés, o que pode indicar que seja original. Josias providenciou que fosse público. Então o povo de Judá teve um avivar de memória e percebeu que Deus tinha um plano, um projeto, um ensino, e o povo estava longe, desvirtuado. Josias, 640 anos antes de Cristo, começou uma grande reforma. Só que 30 anos depois, o povo já tinha tudo esquecido e já estava nos velhos caminhos, tudo de novo, como se não tivessem tido aquele aviso espiritual. Até parece que estamos na atualidade, em que veio este vírus para nos alertar, em que muitos de nós sofremos ou sofreram perdas de familiares, em que muitos de nós constatamos que somos todos iguais, que não há classes,
porque o vírus atacou todos por igual. É um alerta também. A história repete-se. Então, isso também acontece na nossa vida. Passamos por um aviso espiritual, por amor ou pela dor, por um processo de arrependimento, estabelecemos um projeto de estudo na casa espírita, participamos em palestras, até vamos ao passe e à fluidoterapia. Mas quando o problema está aparentemente resolvido, abandonamos a casa espírita, esquecendo os alertas espirituais, convictos de que já aprendemos tudo, muitas vezes esquecendo a reforma íntima, tão necessária se faz para a nossa evolução espiritual. Os problemas do dia-a-dia, a riqueza, a fortuna, vão surgindo e esquecemos esses alertas que nos chegaram tantas vezes pela dor. E daí uns tempos, tudo o que aprendemos é esquecido e estamos longe daquele propósito inicial. Foi isso que aconteceu também ao povo de Judá no reinado de Josias, que era para ser uma bênção permanente, aquele achado. Mas 30 anos depois, tudo foi esquecido e foi então que Abacuque começa a profecia forte, lembrando ao povo que estava longe dos caminhos do Senhor, estava desvirtuado dos propósitos do Senhor. Abacuque, ele viveu, como já nos apercebemos, num período de grandes incertezas morais e espirituais. A crise social, a corrupção, a injustiça que abalava a sociedade de seu tempo. O povo escolhido por Deus estava a perder a identidade. Abacuque era alguém que não se contaminava com as políticas pecaminosas daquela época. Era uma pessoa imbuída de grande bom senso, de senso de justiça, que não lhe permitia ignorar a violência vigente. O seu desafio era aprender a confiar naquele que tudo pode e que é fiel, que é Deus. A mensagem do livro traz profundas súplicas a Deus acerca da realidade da sua época. O profeta manteve sempre em mente a soberania de Deus. Abacuque foi um dos 12 profetas menores. Profetas menores não era pelo tamanho, não era pela qualidade das suas profecias, mas sim pela quantidade. Ele unicamente o que nos deixou foi aquele livro que realmente era um livro de 3 capítulos, mas como já vamos ver adiante, foi uma obra importantíssima. A sua obra trata do sofrimento dos filhos de Deus e conclama a todos a permanecerem firmes na fé, a fim de que Deus lhes possa dar a vitória. Em Abacuque 2,4, numa das questões que Abacuque lhe colocou, Deus respondeu: o justo viverá pela fé. Então, ele declara a sua fé e a sua confiança no que Deus iria fazer desde aquele momento e para sempre. O justo viverá pela fé. E vamos aqui abrir um parênteses para falar um pouco da fé. Uma mensagem do Espírito Protetor, em 1863, do livro Allan Kardec, do Evangelho segundo o Espiritismo, que sabemos contém a explicação das máximas morais do Cristo, a sua concordância com o Espiritismo e a sua aplicação nas diversas situações da vida. Não há fé inquebrantável, senão aquela que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Muito oportuna esta frase inicial do livro. E este espírito protetor, em 1863, em Paris, dá-nos esta mensagem: a fé divina e a fé humana. A fé e o sentimento inato no homem dos seus destinos futuros. É a consciência que ele tem das faculdades imensas cujo germe foi depositado em si, a princípio em estado latente, e que ele deve fazer desabrochar e crescer pela sua vontade atuante. Até o momento, a fé só foi compreendida pelo seu lado religioso, porque Cristo a preconizou como uma alavanca possante e porque só se viu nele o chefe de uma religião. Mas o Cristo que realizou milagres materiais mostrou, por esses mesmos milagres, o que o homem pode quando tem fé, isto é,
a vontade de querer, aquela força de vontade de querer que nós muitas vezes falamos para ultrapassar os problemas. Então, e a certeza de que essa vontade se pode realizar. Os apóstolos, a exemplo de Jesus, também não fizeram milagres. Ora, o que eram esses milagres, senão efeitos naturais cuja causa era desconhecida aos homens de então, mas que se explica em grande parte atualmente e que se compreenderá completamente pelo estudo do espiritismo e do magnetismo? A fé humana ou fé divina? A fé é humana ou divina, conforme o homem aplica suas faculdades às necessidades terrestres ou às suas aspirações celestes e futuras. O homem de talento que persegue a realização de um grande empreendimento triunfa se tem fé, porque sente em si que pode e deve alcançar o seu objetivo, e esta certeza lhe dá uma força imensa. O homem de bem, que crendo no seu futuro celeste, quer preencher a sua vida com nobres e belas ações, retira da sua fé, da certeza da felicidade que o espera, a força necessária. E ainda aí se realizam os milagres de caridade, de devotamento e de abnegação. Enfim, com a fé não há más tendências que não possam ser vencidas. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. É pela fé que se cura e se produzem esses fenómenos estranhos, outrora qualificados de milagres. Eu vos repito, a fé é humana e divina. Se todos os encarnados estivessem bem convencidos da força que têm em si, se quisessem colocar sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até o presente se chama de prodígios, mas que é simplesmente o desenvolvimento das faculdades humanas. Este espírito protetor, em Paris, 1863. Então, a mensagem de Abacuque é a que devemos entender a soberania de Deus, o propósito de Deus até onde nos for possível entender, e que aprendamos pela fé, na expectativa de que Deus vai fazer a coisa certa e boa para os propósitos do seu reino e para abençoar a vida daqueles que lhe são fiéis. Podemos constatar como Abacuque mudou da profunda aflição para a esperança no final do livro, capítulo 3, versículos 17 e 18, onde ele escreve esta oração de súplica a Deus e que, se nós quisermos, podemos, durante o dia, até perante as dificuldades, por que não repetir? Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força. Ele faz os meus pés como os do cervo. Ele me habilita a andar em lugares altos. A mensagem final do profeta é a de que tudo o que nos estiver a acontecer, mesmo que não tenhamos uma compreensão clara, creiamos que Deus está no controlo e vai conduzir-nos no tempo em que demorarem as dificuldades e as lutas. E a nossa fé, sustentada e esclarecida, não uma fé cega, ajudar-nos a ultrapassar os obstáculos do caminho. E como Deus respondeu a Abacuque, o justo viverá pela fé. E tal como Abacuque, perante as dificuldades e aflições da vida, possamos nós dizer também, ainda assim, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Que Jesus nos abençoe a todos e nos possa iluminar a nossa caminhada. Muito obrigada pela vossa atenção.